Pergunta: quantos batismos verdadeiramente existem descritos nas Escrituras? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, está escrito: Eu, na verdade, disse João Batista, batismo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, vemos exatamente dois batismos descritos nas Escrituras. Um que pertencia ao velho pacto e o outro que pertence à nova aliança. Assim podemos entender perfeitamente que existe no Novo Testamento um único batismo, uma vez que no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19, está escrito: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. O batismo, através das águas, era apenas um símbolo daquilo que deveria ocorrer através do Espírito Santo. Pois a lei, o batismo das águas, é uma representação da lei, que deu lugar exatamente à graça de Cristo através do Espírito Santo, que foi derramado exatamente lá no Pentecostes. Uma representação, diga-se de passagem, do batismo do Espírito Santo com fogo. Então, o que ocorreu exatamente no dilúvio é apenas uma representação do que ocorre no batismo, pois no batismo das águas, o mundo do homem pecador era desfeito, pois o velho homem morria e o que ressuscitava era o novo. O velho homem nunca saía das águas, senão o novo. Então, o fim do mundo na antiga aliança, através da água, é apenas uma representação do batismo através da água. Então, por sua vez, o que os cristãos estão aguardando, o fim do mundo através do fogo descrito no livro de Apocalipse, também é apenas uma metáfora. Pois o mundo do pecador se encontra aqui na consciência, pois o mundo do homem é mental. Você ainda não entendeu, meu amigo? No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, está escrito: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Paulo morreu através do batismo, do fogo e do Espírito Santo. Paulo morreu incinerado, queimado. Tudo isso é jogo de palavras. Até porque está escrito exatamente no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O velho homem não tem o seu nome registrado no livro da vida, pois o velho homem não vai para os céus. O velho homem sempre é lançado no lago de fogo, símbolo do batismo através do Espírito Santo. O velho homem é incinerado, ele é queimado. Ele é lançado no inferno, ele não sai do inferno. Você ainda não entendeu, meu amigo? Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 ao 14. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e a morte e o inferno. Veja, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, tudo é desfeito no fogo. Veja, meu amigo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, está escrito: até que se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus afirma exatamente quem é o homem do pecado, filho da perdição. Disse ele: vós, o primeiro homem, o ego, a mentalidade da carne, é filho do diabo, do adversário do espírito, pois a carne milita contra o espírito, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, Paulo acrescenta: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. O inimigo de Deus é a mentalidade da carne, que faz separação entre você e Deus. O véu é removido exatamente através do fogo. Então, o inferno é o símbolo do batismo do Espírito Santo, aonde a consciência do homem é purificado, aonde o mundo do homem é purificado através do fogo. O opositor, o diabo, Satanás, o adversário que faz separação entre você e Deus, é aniquilado. E estamos falando da sua consciência, da carne, que milita contra o espírito. Até porque está escrito exatamente no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 18 ao 29. Porque não chegastes ao monte palpável,
aceso em fogo, e a escuridão e as trevas. Veja, que estamos falando do reino dos céus, aonde há escuridão, fogo e trevas. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas ele acrescenta: chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, porque o nosso Deus é este fogo consumidor, descrito no batismo. Deus é este lago de fogo. Até porque no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, está escrito: e o ancião de dias tomou assento. As suas vestes eram brancas como a neve, os seus cabelos brancos como a lã. O seu trono era envolto em fogo, e o seu trono estava em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Está vendo? Essa é a descrição do inferno. Mas esta é a descrição do reino eterno de Deus, da cidade santa, Nova Jerusalém. Ela está em chamas. Por quê? Quando o homem entra nesta cidade, no reino de Deus, automaticamente o homem do pecado, ele é eliminado, aniquilado, pois o nome dele não está registrado no livro da vida. Ninguém pode subir ao céu, senão aquele que de lá desceu. Como poderia o velho homem subir para os céus, se quem desceu foi o Espírito, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículos 28, 29 e 30. Envias o teu Espírito, então o corpo é criado. Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus. Carne e sangue não entram nos céus, mas o reino dos céus está aqui dentro de você. O mundo do pecador é desfeito aqui, na consciência. É aqui que o fogo consome exatamente o pecado, que faz divisão entre você e Deus. O reino dos céus, o próprio Deus é este fogo, este lago de fogo, que consome, que incinera exatamente tanto a morte quanto o inferno. São desfeitos. Entenda, meu amigo. Enquanto o velho homem estiver de pé, o reino dos céus para ele é o próprio inferno. A visão do inferno não é para o novo homem, senão para o velho. Pois no paraíso o velho homem é desfeito. Aniquilado aonde? No batismo do fogo através do Espírito Santo. O mundo do pecador acaba através do fogo na nova aliança. Símbolo do batismo. O reino dos céus para o homem santo é a eternidade. Mas para o pecador é a própria aniquilação, pois o homem está ciente, o ego, que ele morre quando ele se depara com um novo ser. Símbolo do batismo. Até porque está escrito no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança de coisas passadas, jamais haverá memória delas. Muitas pessoas perguntam: nós nos recordaremos exatamente de tudo que passamos aqui na Terra? Iremos nos recordar exatamente dos nossos parentes, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo? A resposta é um absolutamente não. É um novo céu, uma nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Um novo céu é para o novo homem. Como exatamente o velho homem irá se recordar se através do batismo do Espírito Santo ele é queimado, é aniquilado? O velho homem é lançado em um lago de fogo. Tal como o velho homem na antiga aliança era lançado nas águas. Quem sai do lago de fogo não é o velho homem, é o novo. Novos céus e nova terra para o novo homem. O velho homem não tem acesso ao reino eterno. O lago de fogo foi feito exatamente para que o homem do pecado, filho da perdição, fosse desfeito. Isto não ocorrerá num futuro distante. Isto ocorre sobre a vida de cada um que passa pelo batismo do fogo do Espírito Santo. A descrição do inferno é a aniquilação do primeiro homem. Ou você não irá afirmar que o batismo do Espírito Santo acontece aqui? Se ele acontece aqui, é porque ele acontece aqui, no reino dos céus. A questão é: se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se a sua consciência se encontra em trevas, podemos entender por que você teme o inferno. Porque o inferno irá aniquilar exatamente quem você acredita ser através do corpo. Por isso as pessoas temem o inferno. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, está escrito: eis que faço novas todas as coisas. Como é que ele faz novas todas as coisas? Incinerando o velho homem.
O novo homem é estabelecido segundo o coração de Deus. Repito mais uma vez, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Cristo é a sua vida. Como poderia Cristo ser lançado no inferno? Se o que há de ser julgado é a sua vida, que é o próprio Cristo. Está vendo, meu amigo? O que é incinerado não é Cristo. É o falso Cristo, o anticristo, que é a mentalidade da carne, que milita contra o Espírito. No batismo, esta consciência da carne dá lugar exatamente à consciência do Espírito. Repito mais uma vez, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, disse Paulo que a mentalidade da carne dele havia sido removida e ele agora tinha a mente de Cristo. Como? Porque o velho homem foi lançado no lago de fogo, no inferno. O inferno de Deus é santo, pois Deus é estas chamas eternas que queimam por toda a eternidade sobre o velho homem. O velho homem é desfeito. Isto é uma linguagem simbólica. Por isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 a 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá então, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas para Deus tudo é possível. Pergunta é: quem é Deus? O novo homem. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Por isso que o Senhor dos céus é quem ascende aos céus e entra na glória. O velho é lançado no fogo para ser incinerado. Isto é o batismo. Todo mundo quer passar pelo batismo do Espírito Santo. Isto é o batismo do Espírito Santo. Cessar de se identificar com o personagem e passar a se identificar com a verdadeira vida, que é Cristo. Para Deus tudo é possível, para o homem não. O homem não tem o seu nome registrado no livro da vida. O nome que está registrado no livro da vida é o novo nome de Cristo. Se você recebeu este novo nome, é porque você e o Criador se tornaram um só, pois aquele que se une ao Senhor através do batismo do Espírito Santo, ambos se tornam um só Espírito. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Não há nada de mal nisto. É Deus removendo exatamente o pecado da sua consciência. Pois o homem em pecado não pode entrar na presença do Senhor. Então, antes de você entrar na presença de Deus, o velho homem é lançado no lago de fogo. Ele é incinerado, destruído, para que não haja mais acusação. O homem precisa passar por este processo de purificação. O fogo, ele purifica, ele queima apenas o pecado. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 21, está escrito: o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se achegou até as trevas, onde Deus estava. No velho pacto, o inferno era algo terrível, pois o homem ali perecia para sempre. Mas isto é uma visão distorcida dos fatos. O que morre é apenas o ego. É apenas aquilo que faz separação entre você e a sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Por isso que no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 8, está escrito: se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás ali também. Pois o inferno são as chamas que estão ao redor do trono de Deus, que se encontra em chamas. Ao redor do trono está cheio de trevas. Essas trevas representam ameaça unicamente para o velho homem que você pretende salvar. Pois os seres humanos querem entrar nos céus sem passar pela morte, mas não há como entrar nos céus sem primeiro morrer. Mas o que morre não é este corpo sendo enterrado lá no caixão, lá no cemitério. Não, meu amigo. É a sua consciência da carne que morre, pois Paulo havia morrido com Cristo, mas ele ainda não havia passado pela morte física. Então o que foi que morreu? A consciência da carne, o inimigo, o filho da perdição, o homem do pecado, deu lugar exatamente a Cristo, que é o único e verdadeiro Filho de Deus, que é a sua verdadeira identidade. Até o próximo vídeo.